Olá, pessoal! Eu sou Vanessa Dalcanton, aluna do curso de Licenciatura em Educação do Campo pela Universidade Federal de Santa Maria, e hoje vou apresentar um conteúdo para o primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Geografia, sobre domínios morfoclimáticos no Brasil. Os domínios morfoclimáticos no Brasil, eles fazem parte da geografia física. E o que é então esses domínios? O que são esses domínios? É o conjunto de elementos naturais que formam uma unidade paisagística, sendo eles então relevo, hidrografia, vegetação e solo. Então, em uma determinada região em que se encontrarem estes elementos naturais semelhantes, nós teremos então aí um domínio morfoclimático. Esse foi um conceito desenvolvido entre 1960 e 1970 pelo geógrafo Aziz Absaber. E aqui ao lado nós temos o mapa do Brasil, que mostra então esses domínios morfoclimáticos que estão presentes no nosso país. Nós podemos ver aqui o maior domínio morfoclimático é o domínio amazônico, né? Nós temos o Cerrado, numa região mais central do país. Mais ao litoral nós temos os mares de morros. Temos numa região mais nordeste a Caatinga. Temos a Araucária, numa região mais ao sul do Brasil. E também ao sul do Brasil nós temos o domínio das pradarias. E nós temos espalhados então por todo o país as zonas ou as faixas de transição. A partir de agora, nós vamos então conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses domínios morfoclimáticos. E o primeiro domínio que nós vamos conversar é sobre o domínio amazônico. Como já falamos então, é o maior dos domínios morfoclimáticos do Brasil, como nós podemos observar ali no mapa. Que tipo de vegetação existe nesse domínio amazônico? Como sabemos, né, a Amazônia é composta por uma floresta, né, equatorial densa, latifoliada e também perene, né? Então nós temos grandes árvores, uma diversidade muito grande da flora então neste local. O relevo ele é de planalto nas regiões norte e sul e planície na região central. Que tipo de solo então nós temos no domínio amazônico? Como podemos imaginar, né, por grande diversidade da flora, nós temos aqui uma grande quantidade também de matéria orgânica nessa região. É um local que possui grande quantidade de chuva, né? E isso então favorece a formação dessa matéria orgânica. Porém, é um solo pobre em nutrientes. Com relação à hidrografia, a disponibilidade de águas então nesse domínio é um local com a maior bacia hidrográfica do Brasil e também do mundo, né? E o clima é um clima equatorial, né? Que tipo de clima é esse? É um clima que tem temperaturas altas e bastante umidade. Então, um lugar que normalmente prevalece o calor, mas que tem bastante umidade e podemos imaginar isso devido então a esta floresta densa, bastante presente nesse domínio e também a quantidade de chuvas, né, que favorece então este clima. Aqui algumas imagens onde podemos observar a grande disponibilidade de água e também dessa floresta mais fechada que predomina então o domínio morfoclimático amazônico. Passando adiante, nós temos o domínio da Caatinga, né, onde prevalece um clima tropical semiárido, que tem temperaturas aí bastante quentes e chuvas irregulares. Como podemos observar anteriormente no mapa do Brasil, o domínio da Caatinga ele está mais nessa região do nordeste, né, do país, e sabemos, né, pelas notícias que acompanhamos já há bastante tempo, o quanto é escassa a chuva neste local.
É um domínio que possui solos rasos, né? Porém é um solo que tem bastante nutrientes e favorece então o desenvolvimento da caatinga, que é uma vegetação própria desse lugar. Quais são as características então desta vegetação? É uma vegetação com porte baixo, né? E que tem essa capacidade de suportar estas altas temperaturas com longos períodos de seca. Aqui nós podemos observar na imagem, né, o tipo de vegetação que temos nesse local, e a hidrografia ela é composta por rios intermitentes, o que significa que os rios eles podem secar em determinados períodos do ano. Isso porque nós temos dificuldade de regularidade de chuva nesse domínio, exceto então o Rio São Francisco, que é um rio grande que abastece então todo este local e também outras regiões, e que dificilmente ou não tem então essa percepção desta intermitência. Passando adiante, nós falaremos então do domínio do cerrado, né, onde há uma vegetação com troncos tortuosos, de pequeno e médio porte, esparsas e com raízes profundas. Como podemos ver no mapa antes, o domínio cerrado está mais no centro do nosso país. O clima, ele é um clima tropical semi-úmido. Então, neste domínio nós temos chuvas concentradas no verão e a estiagem prolongada no inverno. O relevo ele é composto por planaltos, mas também há a presença de chapadas, então, neste domínio do cerrado. Os solos são ácidos, né, com pobreza de nutrientes. Mesmo assim, né, utilizando aí da correção química destes solos, é possível desenvolver a agricultura e também a pecuária nesta região. Então, aqui temos algumas imagens do domínio do cerrado. Podemos observar, então, uma vegetação mais nativa, pode-se dizer, e também os troncos tortuosos, né, esparsos, como foi caracterizado anteriormente. O domínio das araucárias é um domínio que está mais ao sul do nosso país. A vegetação, então, predominava a floresta de araucária, né, que tem a presença aí do pinheiro do Paraná, como conhecemos, e logo veremos uma imagem também para caracterizar. E essa presença ela já está bastante diminuída, né? Por quê? Porque a indústria moveleira, né, e também a expansão das fronteiras agrícolas propiciaram que muito dessa floresta já foi devastada. Então, hoje quase não se vê, ou a presença ela já está bastante diminuída. Nós temos aqui a presença de um clima subtropical, né? E este clima ele favorece a presença das 4 estações do ano. Então é possível observar pelo menos uma divisão, né, de inverno e de verão, e entre meio aí nós temos o outono e também a primavera. Ocorrem chuvas regulares, né, e bem distribuídas na região. Tem também a ação da massa polar atlântica, né, e que isso acaba por favorecer frios intensos no inverno, né, principalmente nas regiões serranas, ou seja, naquelas regiões um pouco mais altas desse domínio das araucárias. Aqui então temos algumas imagens, né, é conhecido, é uma tradição também a cultura do pinhão, né, por isso então a presença aqui da araucária ou do pinheiro do Paraná, né, como dissemos, num relevo que é bastante acidentado, isso a imagem também pode comprovar, principalmente quando está perto do litoral. Mas também tem presença de planaltos e chapadas, né? Os solos, eles são amplamente utilizados por possuir fertilidade, né? E é um solo caracterizado como terra roxa. Isso também talvez justifique aquilo falado no início, quando dissemos que a floresta de araucária já foi bastante devastada, né? Principalmente pela questão da indústria moveleira e desse alargamento aí das fronteiras agrícolas, né?
Na sequência, nós temos o domínio das pradarias, que também está ao sul do país, com um clima subtropical, né, um solo que sofre aí com um processo chamado arenização. O que é esse processo de arenização? É um processo que, com o passar do tempo, né, o solo ele perde a sua capacidade de reter água. E nesse solo, nesse domínio das pradarias, há o predomínio da vegetação de gramíneas. Logo vamos ver as imagens também que mostram campos, né, mais aplainados, a presença de coxilhas, que é também a característica do relevo das pradarias. E aqui então podemos observar, lembra aqui aqueles campos nativos, né, com a criação de gado, muitas vezes, num sistema extensivo, e também essa vegetação que ela é mais rasteira, característica então deste domínio. Na sequência, então, nós temos o domínio dos mares de morros. E por que leva este nome, então, né? Isso também vem daquilo que o geógrafo Absaber ele designou. Tem esse nome porque é uma região que se estendia à Mata Atlântica, né? E o que mais chamava a atenção, então, era o relevo, com planaltos serranos. Então, é um domínio que está principalmente no litoral do país, então vai desde o nordeste até o sul do país, né? Um clima tropical úmido e com uma vegetação também densa, né? Porque falamos ali da Mata Atlântica, né? Essa floresta mais perene, né? E que também, infelizmente, já foi bastante devastada. Aqui nós temos algumas imagens, então, desse domínio da pradaria. Por fim, nós temos então as faixas ou zonas de transição, que são lugares onde há uma mistura de elementos naturais. E não é possível então identificar com apenas um domínio predominante. Então, trago o mapa do Brasil aqui novamente, para exemplificar onde estão essas zonas ou essas faixas de transição. Elas estão espalhadas por todo o Brasil. Vejam que é esta cor azul mais clara, né? Que demonstra então a presença desses locais ou dessas regiões que há então uma mistura de elementos naturais e que, segundo então o geógrafo Absaber, não é possível então caracterizar com apenas um domínio. Por isso se chama faixas ou zonas de transição. Por hoje era isso. O meu muito obrigada. Até mais.